ela vai falar sobre esperança, alento espiritual. E na próxima semana teremos o irmão Sauler, que também já deu palestras para a gente, já na nossa capela, e vai retornar agora para a gente, falando sobre a renovação de oportunidades. Irmã Adriana, seja muito bem-vinda aos nossos estudos. Como eu falei, que esse seja o primeiro de muitos. E a palavra é sua. Querendo começar? O microfone está desativado. Perdão. Agora foi. Boa noite. Boa noite a todos. Conforme já falei, agradeço muito a acolhida. É sempre bom participar de um estudo, compartilhar um pouquinho do que a gente sabe e receber muito de todos que estão aí presentes nesse grupo. Então, o sentimento é de compartilhar e de ser grata pela acolhida, e assim, que eu possa de alguma forma colaborar, né, e receber também, porque a gente troca sempre, porque é nesse sentimento de fraternidade que a gente se complementa, né? Não sei se cabe a mim me apresentar, eu já participei de uma reunião, eu sou, na realidade, um bandista, com algum tempo de casa, já passei pelo espiritismo de Kardec, né? Já fui kardecista durante algum tempo, mas realmente foi na Umbanda que eu me encontrei. Enfim, dividir um pouquinho e receber um pouquinho é sempre bom. Bom, vamos começar? Pode começar, irmã. Tá. Fazer a oração inicial. Gostaria muito de agradecer a Deus por esse momento, que Ele possa irradiar suas bênçãos de luz a todos aqueles que clamam por sua misericórdia, que o amor dele se derrame sobre aqueles que estão doentes no leito de um hospital, necessitando de um amparo espiritual, que o bem possa se propagar pelo mundo, que renove as forças de todos aqueles que estejam cansados, trazendo o alento, a paz, a esperança e, acima de tudo, a renovação da fé no coração de cada um. E essa bênção, essa irradiação desse momento em que nós estamos unidos falando de Deus, que possa se emanar pelo universo, alcançando cada coração que necessite de paz. Agradeço aos meus mentores espirituais, agradeço a todas as falanges de Aranda que nesse momento possam me prestar o devido amparo para que eu possa ser útil nesse momento de aprendizagem. Que assim seja. Bem, vamos falar um pouquinho de esperança, alento espiritual. Acho que nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, muitas pessoas se encontram às vezes em aflição, como eu também algumas vezes já me encontrei. Não quero dizer assim que, como todos, a gente tem momentos de altos e baixos, e por vezes, quando a gente se encontra num momento difícil da vida, a gente se apega mesmo na oração. Nós que acreditamos, e até aqueles que não têm uma religião, mas que acreditam na força de Deus, mesmo que não seja uma oração formal, como nós que somos, eu digo que eu sou evangélica no sentido de acreditar nas palavras de Jesus. Então, mesmo aqueles que não são evangélicos, acho que a força do pensamento, no momento de aflição, se eleva ao Todo-Poderoso, pedindo um alívio espiritual.
Para nós que somos evangélicos, que acreditamos nas palavras de Jesus, acho que o Salmo 119, versículo 26 a 29, 28, 29, resume uma oração poderosa, né? Onde fala: Senhor, minha alma se consome de tristeza, fortalece-me conforme a tua promessa. Por tua graça, ensina-me a tua lei. Então, nos momentos de aflição, a gente busca esse conforto espiritual das palavras do Evangelho que o Cristo deixou para nós, como esperança e consolação. Né? Aí, mais especificamente dentro do nosso credo, né, que é o Espiritismo, nós temos também a palavra do espírito da irmã Sheila, que diz o seguinte: quando a dor chegar para você, serei promessa de alívio e renovação. Quando os conflitos te fizerem presentes, serei a indicação para a calma e a fraternidade. Onde chego, renovo os pensamentos, vivifico a certeza no futuro melhor. Hoje bato a porta, não me recuses, morada em seu coração. Então é assim, a gente busca essa palavra de conforto, mas a gente tem que ter uma entrega, porque de nada adianta a palavra ser vazia, ou seja, a gente não ter a palavra junto com a ação. Eu sei que nos momentos de desespero é muito difícil que a gente consiga, mas essas foram as palavras de Jesus, né? Para que a gente confiasse, tivesse fé, e a fé só existe de verdade quando a gente entrega o nosso coração e quando a gente se deixa tocar por esse momento, por esse sentimento maravilhoso que é a esperança. Então, hoje, a minha proposta aqui é que a gente converse um pouquinho sobre essa questão da esperança e da fé. Bom, sabemos que a nossa estada aqui na Terra é uma passagem, porque como espíritas acreditamos que a vida não se resume a esse momento, né? Nós somos, na realidade, um espírito que habita um corpo. E sabendo da grandeza da vida espiritual, eu sei assim que nem todos ainda sabem dessa grandeza, mas aqueles que já sabem e que se sentem tocados por ela, tentam a cada dia entender esse momento que a gente passa aqui. E que esse mundo, né, o planeta Terra, assim como no universo nós sabemos que existem outras colônias, aqui especialmente, para alguns, nós teremos aqui provas a cumprir, para outros nós teremos como missão. A esperança de dias melhores, porque não foi prometido a gente um mar de rosas. Né? Não viemos aqui, isso aqui não é um parque de diversões. A gente não veio aqui para ser feliz. Eu sei que, como matéria, né, a nossa parte humana busca felicidade. É difícil para a gente entender os momentos de prova, é difícil para a gente entender os resgates que temos que fazer, mas saber que Deus é infinitamente bom e que faz tudo para o nosso bem, eu acho que é um dos instrumentos que a gente tem para seguir adiante e conquistar um pouquinho de esperança no nosso desenvolvimento, no nosso crescimento. Então, assim, existe uma palavra que fala o seguinte: estamos aqui só de passagem, cada um de nós é um espírito e tem por empréstimo um corpo que é necessário para o cumprimento da nossa tarefa nesse mundo. Viemos aqui para observar, aprender, amar, crescer e depois habitaremos outros mundos, visto que a alma é imortal. Assim,
Sabemos que quando pedimos para reencarnar ou que temos a necessidade da reencarnação, nos é dado esse corpo, se tivermos que estar, se estamos aqui na Terra. Só que em algumas vezes, quando a gente vem, eu creio, né, que quando nós viemos aqui para esse mundo, a gente esquece daquilo que a gente se propôs a fazer aqui. Então, existe um processo de amadurecimento. Da mesma forma que existe o desenvolvimento do ser humano enquanto matéria, infância, adolescência, idade adulta, né, maturidade, e depois, supostamente, a sabedoria, o espírito também passa por esse processo de crescimento. Aqui na Terra, nessa colônia, vamos dizer assim, é um momento para que a gente aproveite. Então, quando a gente reencarna e vem para cá, a gente não pode esquecer esse propósito de crescimento que se deve ter. Então, as dificuldades da vida que a gente tem, como, por exemplo, agora essa situação da pandemia, às vezes algum parente doente, nós mesmos, quando somos acometidos por algum problema, nos desesperamos e aí a gente se pergunta, mas por que comigo? Por que eu estou sofrendo? Por que a dificuldade é assim? A vida terrena, né? A vida carnal, coloca para a gente uma série de desafios e que às vezes a gente teima em brigar, a gente não entende, não alerta para os sinais que vão vindo em nossa direção, porque nós não estamos sozinhos aqui. Quando viemos habitar esse mundo para crescer, para desenvolver, nós temos todos os instrumentos para nos ajudar. Mas, assim, se nós não estamos sozinhos, se temos os nossos mentores, isso independente de qual religião a gente professe, ou até que você não tenha religião, a gente não vem para cá desamparado. Né? Para quem não tem religião ou para quem não é espírita, existe o que a gente chama de voz da consciência. Esses instrumentos estão gravados no nosso íntimo. Então, quando a gente tem um problema, a gente esquece de se ouvir, a gente esquece de ouvir o que está à volta. E aí a gente se pega em desespero e começa numa luta constante. Quando muito, né, algumas pessoas que, num determinado momento, se encontram mais frágeis, deixam de ouvir essa voz da consciência e às vezes se perdem. Esse momento de desespero faz com que a gente muitas vezes dê vazão para ser instrumento de forças negativas. E isso, de forma nenhuma, melhora o nosso estado, porque se a gente tem o livre-arbítrio, veio para cá e tem a chance, porque nós não temos o conhecimento do caminho a seguir exatamente, as oportunidades surgem. A gente vai escolher aquelas que melhor nos atenda. Então, à medida que a gente não tem, não se deixa ouvir esse clamor da voz interna, a gente também não se permite, às vezes, fazer boas escolhas. E aí são as nossas más escolhas que muitas vezes agravam o nosso sofrimento. E a gente não quer assumir essa culpa. A gente, não, às vezes, não tem maturidade de ver o quanto nós deixamos de atender essa voz interior que clama pelo bom, porque nem sempre o caminho mais curto ou mais fácil é o de maior aprendizagem, ou é aquele que a gente precisa seguir. E conforme eu falei, nós não estamos sozinhos. Nós temos as forças do bem, né? A inspiração divina que vem e que sopra no nosso ouvido. De forma que eu digo assim, a vozinha do bem e a vozinha do mal, né? Tem a vozinha do bem, mas às vezes, pelo caminho mais fácil, a gente quer ouvir a outra vozinha, que é sedutora, mas a vozinha do bem não passa despercebida.
É a nossa escolha que vai fazer a diferença. Então, eu acho que é essencial que a gente saiba que nós temos um tempo aqui, e nós não sabemos quanto tempo nós temos, mas que nós, principalmente nós que somos espíritas, que, assim, já nos foi falado das nossas responsabilidades, né, da nossa liberdade de escolha. Então, assumir esse papel de ser autor da própria história, de não delegar, né, ao outro as nossas próprias escolhas, de assumir os nossos erros, porque a gente aprende no erro mesmo. É no erro que a gente, às vezes, coloca a cabeça no travesseiro e diz assim: poxa, errei, não era bem isso. Um passo para trás nem sempre é atraso. Às vezes você dá um passo para trás para ganhar 5 lá na frente. Então, errar, assumir o erro, é um passaporte para ir adiante. E controlar esse tempo que nós temos com sabedoria é muito difícil, mas com estudo, né? Aproveitando essa troca com o outro, que às vezes a gente precisa sentir na carne o erro, mas às vezes Deus é tão bom que às vezes coloca próximo da gente um exemplo para a gente se alertar e não fazer determinadas escolhas. Então, ser sensível a esses sinais, eu acho que faz parte também desse nosso crescimento. Então, temos que ficar atentos. Bezerra de Menezes já dizia: não estamos sozinhos. Espíritos amigos acompanham os nossos passos e atendem às nossas carências, correspondendo às nossas vibrações. Veja bem, quando eu falei que existe a vozinha do bem e a vozinha do mal. Quando a gente se vê em desespero, eu digo isso até porque já aconteceu comigo. Eu, certa vez, passei por uma situação muito difícil na minha vida. E aí, eu até, na época, dizia assim: poxa vida, eu sou polo de atração negativa. Porque, na realidade, às vezes, a gente se coloca como polo de atração negativa sem perceber, pela falta de conhecimento, às vezes, pelo próprio desespero, por você não ver uma saída, uma luz no fim do túnel, porque às vezes você está tão imerso numa situação que você não tem como, não vê como sair dela. Então, tudo que aparece, como se você ficasse vendado, cego. E aí você começa naquele medo, você começa a dizer para você que você não vai conseguir, você começa a achar que está tudo errado, você começa a acusar outras pessoas, e aí você muitas vezes chega ao passo de dizer assim: eu não mereço isso. Eu acho que é um grande erro. Porque se a gente acredita em Deus, se a gente sabe que Deus é infinitamente bom, que Ele é perfeito e misericordioso, quando a gente toca nesse ponto que eu não mereço isso, a gente fez por merecer de alguma forma, por escolha ou por omissão. Então, nesse momento que a gente diz eu não merecia isso, aí vem aquela vozinha que diz assim: ah, pode ser mais fácil. E a gente baixa nosso nível vibratório e acaba fazendo, vamos dizer assim, uma sintonia, ou se deixa sintonizar pelas forças de baixa vibração. Então, a gente acaba trocando energia, e nesse nível vibratório baixo, a gente realmente não vai ter saída dos problemas que a gente tem. Quando, num dado momento, né, a gente consegue uma luz, porque assim, Deus, conforme eu falei, Deus é tão bom que a todo momento nós estamos acompanhados e a todo momento há um resgate, né? E aí vem aquela vozinha, ou vem um amigo, um anjo de carne e osso, eu digo assim, né? Para nos socorrer com, às vezes, uma palavra, às vezes, um olhar.
às vezes um sorriso, que faz você despertar, que lança em você uma energia. Às vezes não precisa a pessoa dizer nada, é só um olhar. Às vezes é uma palavra, às vezes não precisa ser uma pessoa, às vezes um sopro, um canto de passarinho, alguma coisa, e você se remete de novo àquele momento de redenção, que você diz assim, não, peraí, o que eu estou fazendo de errado? Então, vamos buscar, né, esse alimento espiritual, subir esse nível vibratório. Algumas vezes a gente precisa de ajuda, outras vezes a gente consegue isso até só no contato com a natureza. Então, ter cuidado com essa sintonia, vigiar a todo momento o que a nossa cabeça está pensando, como o nosso coração está sentindo o mundo, quais os passos que a gente está dando, qual a energia que a gente está jogando no universo, porque é uma troca. Tudo que a gente lança, a gente recebe de volta. Então, se eu faço bem, se eu lanço bem, se a todo momento eu vigio os meus passos, no momento desse, em que eu estou, assim, precisando de ajuda, eu vou obter a ajuda, porque o universo, ele clama ao meu favor, porque esse é o poder de Deus. Bom, então, sejamos vigilantes quanto à frequência energética que a gente vibra. Bem sabemos que os espíritos são obra de Deus, e por sermos criação dele, estamos submetidos à sua vontade. Somos individualizações do princípio inteligente. Cada um tem seus dons. Veja bem, Deus fez o mundo e fez o ser humano. Fez a terra, colocou na terra todos os instrumentos, né, para que a terra fosse harmônica. Eu gosto muito de pensar nisso, porque eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande no equilíbrio do planeta. Algumas pessoas não pensam assim. Algumas pessoas têm o ser humano como o top, né? O ser humano é o mais inteligente. Sim, nós somos inteligentes, nós somos responsáveis, e por essa responsabilidade pelo livre-arbítrio, se nós recebemos um presente, a gente tem que zelar por esse presente. Então, nós temos dois presentes preciosos nesse mundo, que é o nosso corpo e o próprio mundo. Não zelar pelo corpo, eu acho que assim, vou usar um termo pesado, blasfêmia, né? Quando você deixa de zelar pelo seu corpo, quando você deixa de zelar pela sua casa, você está falando contra a força de Deus. Porque se ele deu de presente para a gente em confiança, o que nós estamos fazendo com a confiança que ele nos depositou? Somos imperfeitos, é um fato. Viemos aqui para aprender. Temos muitos desafios. Temos que ser corajosos, estar abertos a esses desafios. Veja bem, eu falo isso como qualquer pessoa. Eu sou imperfeita. Como qualquer pessoa, eu muitas vezes encontro dificuldade, leio, quero aprender, nem tudo eu absorvo, mas só de eu tentar fazer o melhor, só da gente procurar buscar o caminho, da gente contagiar outras pessoas. Se a gente fizer um pouquinho na vida da gente, a gente já está contagiando o mundo à nossa volta. Então eu acho que cuidar do nosso corpo, cuidar do mundo, né? Cuidar dos seres que às vezes eu até me pergunto quantos são inferiores. Né? Outro dia eu estava lendo um artigo que dizia que o nosso corpo tem uma quantidade enorme de bactérias. A gente tem bactérias como seres insignificantes, muito simples, mas elas trabalham no nosso favor dentro do nosso corpo. Então, por que eu vou menosprezar a vida, a minha vida, né? Qual é a minha responsabilidade nesse mundo? Qual é a minha responsabilidade na harmonia do mundo, na minha harmonia? Isso começa onde?
no mundo, não, isso começa em mim. Isso começa dentro de mim, depois na minha família, depois no meu grupo de trabalho. E isso é como se fosse, vamos dizer assim, vamos falar de pandemia, uma virose que acaba no contato, vamos dizer assim, contagiando um, contagiando o outro, e isso é progressivo. A gente pensa, o bem contagia tanto quanto o mal. Certa época eu li um pequeno textinho que dizia, eu não sei contar, eu não sou boa de contar história, né? Mas dizia assim: um homem acordou de mau humor e pisou no rabo do seu gato. O gato gritou, pulou a janela e derrubou o copo da vizinha que está. Aí a vizinha xingou o gato e bateu a porta. Enfim, o mau humor foi se propagando. A gente está falando de mau humor. Assim também é o mal e assim também é o bem. Com qual que a gente se identifica? O que que a gente quer para a gente? Propagar o bem ou propagar o mal? E aí volta aquilo que eu falei antes. Quando eu lanço para o universo a força do bem, eu não vou receber na mesma moeda, mas com certeza eu vou receber de volta essa mesma energia. Porque essa história de mesma moeda, tá, você tem a moeda, tem a cara e a coroa, são duas faces. Mas quando a gente fala de bem e mal, não é, às vezes você faz o bem para uma pessoa e a gente não deve fazer o bem esperando nada em troca, e aquela pessoa não vai nem lembrar da gente nunca mais na vida, mas vai ficar guardado nela que um dia ela foi favorecida e ela vai fazer um bem para outra pessoa, não necessariamente para você. Eu digo que isso é uma correntinha do bem. E esse bem vai se propagando ao longo de muitas pessoas e, de repente, no momento de necessidade, uma pessoa completamente estranha, que não fazia parte daquele círculo, vai vir fazer o bem para você. Então, toda vez que você faz o bem, de alguma forma o universo devolve isso para você. Não é bem na mesma moeda, mas com certeza na intensidade que você precisa, porque Deus é bom e Ele está sempre mandando os seus anjos para assistir a gente, seja fisicamente, por energia, por intuição, né? Por um conselho, enfim, nós estamos sempre bem acompanhados. Aqueles que acreditam, aqueles que pedem, aqueles que buscam, sempre recebem exatamente aquilo que precisam. A diferença é que, às vezes, a gente quer uma coisa. Às vezes, a gente pensa que o bem para nós é aquilo que nós estamos pedindo. Mas, às vezes, não tem que ser. Às vezes, a nossa necessidade não é bem aquela que a gente acha que tem. Então, o Criador sabe das nossas necessidades e sabe a hora certa de agir agora. A nossa, vamos dizer assim, a nossa parcela, né, de colaboração para que nós sejamos atendidos é justamente aceitar a vontade dele, que nem sempre é a nossa, porque nós somos imperfeitos. Deus não é imperfeito. Bom, se cada um tem um dom, eu falei que nós temos dons, né? Às vezes uma pessoa, vamos falar assim em termos de profissão, um é médico, o outro é professor, a outra é cozinheira, o outro é motorista, o outro é gari, enfim, cada um tem um dom. Bom, falando especificamente de profissão, se trouxermos isso para o emocional, alguns são mais ponderados, outros são mais aflitos, outros são mais ansiosos, outros são mais calmos. Por que será que Deus fez cada um com um dom? Para que nós possamos nos complementar. Mas até onde, nesse momento, eu comecei falando de pandemia,
até onde a gente tem a humildade de se deixar complementar. Às vezes estamos confinados, ou não, né? Mas falando assim, se estivermos confinados, às vezes a gente não quer aceitar ou pedir ajuda, às vezes a gente não quer ajudar. Se não estivéssemos confinados, quantas vezes a gente faz vista grossa para uma pessoa que está precisando de nós? Quantas vezes a gente pode fazer um bem a alguém? E eu não estou falando da parte material. Eu acho que precisamos muito fazer o bem na parte material. Nesse momento de pandemia, onde a água é tão importante, lavar as mãos, né? Higiene das mãos com frequência. Tem gente que não tem nem água. Eu passei um tempo, agora na pandemia, com um problema de água aqui em Rio das Ostras. Imagine quem mora lá no interior do Nordeste. A gente não vai falar disso tudo, mas às vezes a necessidade do outro, o outro está precisando ali do nosso lado. É de água para higienizar as mãos, é de um prato de comida. Às vezes não, às vezes é de um olhar afetuoso, às vezes é de um carinho, às vezes é de uma palavra de consolo, às vezes é de um aperto de mão, às vezes precisa que a gente ajude a carregar uma sacola de compra. Então, quantas vezes a gente se furta porque a gente está com pressa, porque a gente não quer ver, porque o outro às vezes está interessado em alguma coisa e pode me roubar e não sei o quê. Tá certo, temos que ter cuidado. Mas também não podemos ficar cego a esse sentimento fraterno que brota do nosso coração. Porque se Deus fez cada um com uma característica, é para que a gente se doe e para que a gente se deixe tocar e receba também do outro. Essa troca é importante. Essa troca que nós estamos fazendo hoje é importante. Às vezes o outro não precisa de um prato de comida. Às vezes precisa apenas de um bom dia. Quantas vezes eu saí para o meu trabalho e não é questão de educação, é porque é bom receber um bom dia. E você dá bom dia para a pessoa e a pessoa vira o rosto. Aí, nunca mais eu vou dar bom dia, já ouvi isso. Nunca mais vai dar bom dia, porque a pessoa virou o rosto. Continue dando bom dia. Um dia a pessoa vai, se não devolver o bom dia para você, vai dar bom dia para outra pessoa. Porque às vezes é aquele bom dia, aquele único bom dia, às vezes, que aquela pessoa vai ouvir durante o dia, que não foi acostumado com isso. E é aquela coisa de sensibilizar. Acho que o nosso papel, acho que as pessoas, eu penso assim, né? As pessoas que carregam em si a responsabilidade de botar o amor, né, como meta principal na sua vida, porque foi isso que Jesus ensinou, é nos pequenos atos que a gente vai chegando. É nos pequenos atos que a gente vai tocando o coração das outras pessoas e se deixando tocar. Então, continuando aqui, me perdi. Cada um tem os seus dons. Aceitar a vontade do Criador, conforme eu falei, muitas vezes a gente fica brigando, algumas coisas acontecem na vida da gente, conforme eu disse, a gente acha que é injustiça, não devia ser assim. Qual é o nível, vamos dizer assim, qual é o nível de sabedoria que a gente tem? Estou falando até por mim, para julgar qual é a minha real necessidade nesse mundo. Eu pedi para encarnar aqui ou eu vim por necessidade? Tem algumas coisas que eu tenho que viver. Então eu costumo dizer assim, às vezes, na minha vida mesmo, eu passo por uma situação que para mim é intolerante. Eu gosto muito de justiça, isso é injusto, a pessoa não devia fazer isso comigo. E aí eu simplesmente viro a página, coloco isso pro lado. Aí daqui uns 3, 4 meses vem a segunda parte
daquela mesma história com personagens diferentes. Eu vou viver aquele mesmo desafio, só que em outra situação. Às vezes, em dose mais elevada, porque eu rejeitei aquele momento de aprendizagem. E isso mostrou a minha fraqueza e a minha falta de coragem naquilo que eu deveria viver. E aí, novamente, às vezes por teimosia, eu digo assim, de novo, meu Deus, mas que injustiça, de novo. Poxa, só comigo que isso acontece. Viro a página. Novamente a situação, estágio 3. De novo. Até onde a gente não reconhece que é uma situação que a gente tem que viver. Que a gente precisa baixar a cabeça e dizer assim, obrigada, meu Deus. Peraí, vamos olhar para o outro lado. Vamos ver o que de bom que está se reservando nesse momento difícil da minha vida. O que eu preciso aprender nisso? Preciso renovar as minhas forças. Preciso ter mais paciência. A gente fala tanto da caridade nossa para com o outro e a caridade para conosco. Preciso ser caridosa comigo, ser tolerante comigo. Preciso ter mais fé. Porque falar de fé é fácil. Agora, ter fé, passar, eu digo assim, comer do fel e dizer assim, vai ficar doce em algum momento. Isso é difícil, é muito difícil. É difícil para mim, creio que seja difícil para todo mundo. Desenvolver essa capacidade de aceitar a vontade que não é a nossa, mas que vem para a gente por sinais e identificar essas coisas pequenas, que são coisas pequenas que às vezes a gente não quer ver. Isso é extremamente importante no nosso amadurecimento espiritual, porque às vezes a gente cresce. Eu conheço pessoas que nascem, têm uma infância e deslancham nas questões morais. Às vezes, não saíram, vou dizer assim, do fundamental. Não dominam muita coisa em termos de conhecimento, mas tem uma presença de espírito. Que às vezes eu olho e digo assim, meu Deus, de onde saiu isso? A gente sabe de onde saiu, né? A gente sabe de onde saiu. Em contrapartida, tem algumas pessoas que às vezes com 30, 40, 50 anos parece que é uma criança. Agora, veja bem, esse processo, quando é natural, porque, assim, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Quando a gente age como criança, porque a gente não conhece a lei, porque no fundo, todos conhecemos a lei. Deixar de ouvir a lei, sentir a lei é uma outra história. Então, quando você faz isso, não de forma, vamos dizer assim, preguiçosa, né? Quando você não faz isso de forma maliciosa, eu não quero aprender, eu vou rejeitar, vou rejeitar, vou rejeitar, é uma história. Mas quando você faz isso de forma inocente, porque cada um tem um ritmo de aprendizagem, cada um tem um ritmo de desenvolvimento. O que não podemos é frear o nosso desenvolvimento quando as oportunidades vêm para que a gente possa crescer. Então, eu creio que aceitar a vontade do Criador é o maior, vamos dizer assim, o maior exemplo ou a maior prova, seria essa a palavra, de fé que a gente pode dar ao Criador, que a gente pode dar à nossa vida, à nossa existência, porque nós estamos fazendo por nós mesmos. Então, eu acho que saber que nem tudo
é de acordo com a nossa vontade, que às vezes a gente tem que baixar a cabeça e saber que aquele remédio amargo, ele é amargo, mas que ele vai curar, eu acho que é importante demais para que a gente possa se desenvolver, para que a gente saia da infância moral para, quem sabe, a adolescência moral, né? Uma vez que a gente está caminhando, esse mundo é só um pedacinho pequenininho do nosso desenvolvimento. E aqui a gente tem realmente que passar por essas etapas. Não vou dizer assim que é um mundo que a gente veio só para sofrer. Eu acho que se a gente tiver a grandeza de começar a olhar alguns desafios de outra forma e de ser grato por esses desafios, eu acho que a gente começa a encontrar um pouco mais de conforto, um pouco mais de equilíbrio, um pouco mais de felicidade nesse mundo. Porque se a gente sabe que Deus é bom, se a gente aceita a vontade dele e se a gente propaga o bem, olha, gente, eu fico tão feliz quando eu consigo fazer uma coisinha de nada de bom para outra pessoa. Eu acho que para mim, quando eu consigo isso, independente que a pessoa me agradeça, que isso fique só em segredo comigo, que ninguém veja, mas assim, já ganhei o dia. Quando eu boto a cabeça no travesseiro no final da noite, ou no início da noite, né? E para repassar o dia, e digo assim, puxa, hoje eu fiz uma coisinha boa. Uma coisinha de nada, de nada. Para mim, já está de bom tamanho, né? Eu acho que aquele dia já teve um ponto positivo. Então, são nessas pequenas coisas que a gente vai crescendo, devagarinho, crescendo. Bom, Deus concede a encarnação ao espírito com o objetivo de aperfeiçoá-lo, para cumprir a parte que lhe cabe na obra da criação, da evolução e da harmonia. Bom, a gente, conforme eu falei, a Terra é um presente, nosso corpo é um presente, mas não existe só o ser humano e o planeta Terra. Nós temos aves diversas, plantas diversas, animais que muitas vezes são insignificantes, mosquito, aranha, barata, mosca, mas que eles fazem parte do equilíbrio. Ah, eu vou deixar aqui no meu quarto ficar uma porção de mosquito para me trazer uma série de doenças. Claro que não, né? Quando a gente fala de equilíbrio, a gente tem que ter um pouquinho de discernimento naquilo que a gente tem que ter até para a proteção do nosso corpo. Mas agora eu acho que a gente sair destruindo, eu estou falando dos pequenos, destruindo as coisas pequenas, que servem para a nossa sobrevivência e para o nosso equilíbrio, eu acho que não é muito inteligente. Agora, conforme eu falei de equilíbrio, aquilo que não incomoda a gente é aquela história. Se eu não posso ajudar, eu não atrapalho. Isso tanto para os seres pequenos, como para os nossos semelhantes. Então, a nossa responsabilidade no equilíbrio é muito grande. Eu até hoje, de verdade, não sei, eu tenho cachorro, tenho passarinho, tenho peixinho. Então, até hoje, eu tenho as minhas dúvidas, porque eu acho que tudo é tão perfeito, se eu realmente tenho a inteligência como ser humano propagada como, assim, espécie superior. Caramba, olha, eu acho que as árvores que ficam paradinhas ali no chão, só fazendo fotossíntese, que não têm a capacidade de se deslocar e que elas conseguem sobreviver e ainda dão o oxigênio para a gente, eu não sei até que ponto. Tá, pensar não pensa, não tem cérebro como o nosso, mas com certeza está aproveitando a vida melhor do que muito ser humano, que não está cumprindo com seu papel, né? Aquela velha história, se não posso ajudar, não atrapalha. Porque
Quando a gente pensa num ser insignificante, como é o caso de um mosquito, eu estou falando insignificante, gente, porque a gente acaba combatendo esses seres, porque não numa população gigante acaba trazendo dano para a nossa vida. Mas a gente não sabe, vou falar que não é insignificante para mim, mas um cachorro. Caramba, eu fico olhando o cachorro. O cachorro não tem inveja do outro. Um cachorro não trai o seu semelhante. Um cachorro só tira a vida do outro para se defender. E nós, seres humanos, o que nós estamos fazendo com o que foi depositado a gente enquanto inteligente? Então, acho que a gente precisa se policiar. A gente, quando eu digo a gente, eu também, eu vivo me policiando sempre, porque a gente às vezes tem a nossa parcela de responsabilidade na manutenção da vida, mas isso tudo começa com pequenas ações. A gente se reconhecendo pequeno. Não adianta a gente se encher de arrogância que a gente é superior. Tá, é superior. E aí, o que a gente está fazendo com esse superior que a gente é? Destruindo o nosso mundo? Destruindo o nosso semelhante? Às vezes, por mera arrogância, soberba, enfim, quantos sentimentos que às vezes a gente deixa brotar dentro da gente, crescer dentro da gente e pega isso tudo, embrulha e joga em cima do outro. Complicado, né? É difícil, mas com um pouquinho de amor próprio, porque tem que ter amor próprio, porque saber que tudo que a gente lança para o universo volta para a gente. Se a gente lança coisa ruim, a gente vai receber coisa ruim, né? Então seria amor próprio e amor também pelo outro. Porque o que eu não quero para mim, eu não quero para o outro. Por que se eu não quero para mim, eu vou lançar para o outro? Então, controlar um pouquinho essas emoções, eu acho que é de extrema importância. Então, vamos lá. A Terra é um mundo de provas. A gente vem aqui, parei nessa parte, a gente vem aqui para cumprir um papel. E a gente tem que ter responsabilidade nisso, embora a gente não tenha o poder. A memória da gente é apagada quando a gente vem. Às vezes, num sonho, algum flash, às vezes, numa situação observada por outra pessoa, a indicação do caminho a seguir, os bons espíritos vêm nos assistir, né? Mas a gente veio aqui justamente com a responsabilidade de manter a harmonia do mundo na evolução. E as provas são dadas para que a gente não fuja das nossas responsabilidades, para que a gente possa aproveitar a nossa estada aqui para crescer, mas sem atrapalhar a vida do outro. Esse sentimento de fraternidade que eu creio que nessa pandemia, eu espero, gente, com sinceridade, que nesse momento que a gente fique um pouco mais centrado nos nossos sentimentos, que a gente possa ser mais fraterno, porque quanta falta faz um abraço. Olha, eu adorava abraçar os meus colegas quando eu chegava no trabalho. Era uma troca, às vezes eles diziam assim, você abraça todo mundo. Claro, não era todo mundo, né? Mas o abraço fala coisas que a boca não fala. E eu não estou falando daquele abraço de paixão. Eu estou falando do abraço fraterno. Quantas vezes tudo que você precisa é estar no abraço de alguém, é aquela sensação de colo, de acolhimento, e a gente, por causa da pandemia, não tem. Aí a gente para e pensa, o nosso sentimento de fraternidade, tão pregado por Jesus, está onde? É só da boca para fora? Será que depois da pandemia, que a gente se viu nesse momento tão carente de um abraço, será que a gente vai só abraçar e vai meio que chegar para lá as coisas que a gente não quer ver? Será que o abraçar é aquele ato tão somente de abraçar, não é o ato de acolher? Então eu acho que
Eu espero, eu não acho. Eu estou tentando fazer isso em mim. Começar a ver as coisas de forma diferente. Porque, assim como todo mundo, quantas vezes tem coisa que a gente não quer ver, né? Quantas vezes às vezes, a gente se vê numa situação de acolhimento no outro e a gente é mal interpretado. Já aconteceu numa situação de ver uma briga entre um casal num ponto do ônibus, e aí a coisa crescer e você tentar, né, de alguma forma, socorrer a mulher que estava sendo, vou dizer assim, violentada verbalmente por aquele homem, e aí quando você vai acolher a pessoa diz assim, não se mete, a briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mas existem coisas que a gente às vezes pode fazer e se furta, porque não quer ver e diz assim, isso não é comigo. Vira para lá. Você não vai comprar a briga dos outros, mas quando você pode ajudar, por que não ajudar? Continuando. Acreditamos que Deus não nos dá um fardo que não possamos suportar. Ele nos enviou o seu Filho de Jesus para nos consolar e ensinar. Palavras de Jesus Cristo em Mateus 5, versículo 17 e 18. Não penseis que eu vim destruir a lei dos profetas, nem vim substituí-los, mas nem vim para substituí-los, mas para dar-lhe cumprimento. Eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei seja cumprido completamente até o último J e até o último ponto. Bom, nós que somos espíritas, que acreditamos em outras vidas, sabemos que existem leis. Existe uma lei natural dentro de nós, nós já nascemos com ela, que é a lei moral. Independente que os nossos pais nos ensinem a sermos bons, a gente traz conosco uma centelha de bondade, porque somos filhos de Deus. Fazer isso brotar depende de nós. Às vezes, as situações são adversas. Quantas pessoas nascem num lar desestruturado? Quantas pessoas não têm pai nem mãe zelosos? Às vezes nem avós. Quantas pessoas não têm oportunidade de vivenciar ensinamentos positivos? Mas a vida ensina. Às vezes, quantas pessoas também eu já conheci que dizem assim, não me reconheço na minha família, porque a minha família é toda errada. Veja bem, muitas vezes não nos cabe julgar. Às vezes o que é certo para nós é errado para os outros. Né? Com o mesmo peso que a gente julga, a gente vai ser julgado. Às vezes nós não temos competência para o julgamento do potencial ou do moral de uma família. Porque a lei dos homens não é igual à lei de Deus. A lei dos homens foi feita para a política. Eu digo política, a arte de convivência. Para que o ser humano conviva em harmonia, tem que existir regras para que o direito de um termine onde o direito do outro começa. Na lei de Deus, não é exatamente só isso. Existe muito mais coisa envolvida. Então, além de respeitarmos o outro, temos que respeitar também o desenvolvimento, a natureza, a harmonia e, acima de tudo, respeitar a Deus, né? Sobre todas as coisas. Então, quando a gente se propõe a seguir os ensinamentos de Deus, trazer ou deixar aflorar essa lei natural que está dentro de nós, essa lei de bondade, que eu diria, resumidamente, que é apenas uma palavra, a lei de amor. Amor por si, amor pelo outro, amor pelo mundo, amor pelo bem.
Então, isso vai além, muito além da lei política do planeta Terra, independente de qual seja a nação, independente de qual vínculo religioso aquela nação tenha, porque, assim, a convivência pacífica existe regras, mas a convivência harmoniosa exige a regra do amor. O quanto nós podemos dar dessa regra, independente da nossa origem, porque a nossa origem material, porque a nossa origem espiritual é rica demais. Sentir aquilo que brota do nosso coração é essencial para que a gente possa cumprir essa lei de amor. O egoísmo é o pior sentimento que o homem pode sentir. Ele é a origem de tantas outras, vamos dizer assim, chagas que a gente pode acumular ao longo da vida. Ele é contrário ao amor. Mas o amor é infinitamente mais forte que ele. Mesmo que a gente venha numa família, ou que a gente não tenha nenhum preceito moral do grupo que a gente habita, a lei do amor está dentro do coração da gente, porque o nosso Pai maior é Deus. Aí algumas pessoas, e quem não acredita em Deus? Quem é, é ateu e acha que tudo é por conta da ciência. Um dia, essa pessoa vai sofrer uma experiência na qual, porque se todos somos filhos de Deus, se hoje aqui a gente não acredita em Deus nesse momento, é porque ainda não é o momento. Nós vamos passar, se aqui é um mundo de provas, expiações e missões, nós vamos passar por algumas missões e seremos tocados por essa lei de amor que a gente carrega no nosso íntimo. Mas num dado momento eu rejeito. É a vontade do Pai, não é a nossa. Você sabe aquela história? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Um dia, na hora certa, chega lá. O meu ritmo não tem que ser igual ao ritmo do meu irmão. O meu ritmo não tem que ser igual ao ritmo do meu pai. Quantos filhos vêm para ajudar o amadurecimento dos seus pais, dos seus avós, do seu vizinho? Quantos animais de estimação são colocados nas famílias para fazer brotar o amor, a tolerância? Estou falando de animal, nem estou falando de ser humano, né? Quantos amigos vêm na nossa vida, eu digo que são anjos sem asa. Eles vêm para nos sensibilizar daquilo que muitas vezes os nossos pais não sensibilizaram. Aproveitar esse momento é de extrema inteligência. Estar aberto para receber é uma bondade enorme, é caridade conosco. Por enquanto eu estou falando de caridade conosco, porque às vezes a gente faz a caridade com o outro. Comprei aqui 5 cestinhas básicas, vou distribuir. Eu tenho aqui na minha casa, isso aqui, uma roupa, vou distribuir. E a caridade com você? Você está fazendo? Não é querer só para você, não, porque quando você está munido de bons sentimentos, isso extravasa. Você emite uma luz especial. Essa luz consegue envolver outras pessoas. Às vezes, você está tão cheio de amor, você está tão cheio da lei divina, que você não precisa abrir a boca para contagiar o outro, é um olhar. É um acolhimento, às vezes, num esticar de mãos. Uma ajuda que você dá, que não precisa ser física. Então, a gente não tem que se portar de deixar esse sentimento brotar no nosso coração. E de forma pura, sem esperar nada em troca. Bem,
conforme eu falei, Jesus veio para dar cumprimento à lei. Então, quando ele veio, a gente fala na lei de amor, mas ele não ficou falando blá, 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 blá. Ah, é a lei, olha, ame a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Não é só ficar falando, é transformar a palavra em verbo. Ele fez isso. E só não vê quem não quer. Ainda tem gente que acredita que isso é mera política, né? Aqueles que têm o coração mais duro acham assim, ah, não, isso aí, eu tenho um filho que acha assim que é tudo que religião, mas vai chegar o momento dele. Porque também não foi assim comigo. Na minha história, quando pequena, eu tive uma iniciação. A minha mãe sempre foi um bandista, nunca quis que nós participássemos do centro. Porque lá naquela época, lá atrás, quando existia perseguição religiosa, então ela não queria. E também por causa da perseguição religiosa, ela acabou abandonando. Porém, disse na família, eu era adolescente, que ela deixou. Não queria mais, esse não era o caminho, as pessoas eram muito maldosas, faziam maldade para os outros, enfim, não quis mais. Quando a minha mãe faleceu, eu vim a saber que ela nunca deixou de ser espírita. Espírita não, espiritualista, né? Que ela nunca deixou de ser um bandista, embora ela não frequentasse um centro espírita. Mas a fé dela continuou, porque o templo estava no coração dela. Então, aquelas coisas que ela acreditava, ela guardou no coração até o fim da vida. Aquilo ficou dentro dela. Para ela, era a verdade. Agora, na minha situação, não fiz parte do grupo, né? Ela não nos levava, nem a mim, nem as minhas irmãs. Eu iniciei a minha vida de evangelização dentro de uma igreja protestante, levada por uma vizinha amiga da minha mãe. Fiquei lá durante um tempo. Num dado momento, quando me vi adolescente, por questões que, por necessidade até, sendo bem franca, quando eu vi o batismo na igreja metodista, eu desisti de entrar para a igreja. Falei, não quero isso, que eu tenho pavor de água, eu não vou nunca que eu me deixar colocar a cabeça na água, assim, me deitar na água, eu vou morrer afogada, porque era numa piscina. Eu falei, não quero isso para mim. Aí, necessitando de uma religião, como eu fui batizada na igreja católica, fui frequentar a igreja católica, fiquei lá um tempo e depois acabei me encontrando num centro próximo do meu trabalho. Tinha um centro kardecista que, por curiosidade, eu entrei, igual o cachorrinho quando vê a porta da igreja aberta e entra. Eu fiz assim, um dia passando, gostei da música, entrei, me cativou, fiquei frequentando um bom tempo, fazendo estudo e tudo mais. Num dado momento, eu me vi dentro de um centro de Umbanda. Hoje, por conta da pandemia, eu não frequento. Porém, posso dizer que foi ali que eu me encontrei. Veja bem, a minha mãe não queria. O tempo passou, muitos anos se passaram, precisou que eu amadurecesse, visse tantas coisas para chegar ao ponto que para mim era ideal. Então, Deus guarda um momento para cada um. Mesmo aqueles que nesse momento se mostram com o coração duro e resistente, num determinado momento eles serão tocados. Creio eu, como um dia eu fui. Porque se nós viemos do Pai, ao Pai voltaremos. Né? Então, eu acho que essa é a regra. Mesmo quem é resistente, há aqueles que não acreditam nas palavras de Jesus, há aqueles que não acreditam na lei do amor, mas muitas vezes não acreditam no Evangelho, mas às vezes as pessoas têm muito mais pureza do que aqueles que andam com o Evangelho embaixo do braço. Então, cada um está num ponto. O respeito e a essas diferenças
E aquilo que eu falei no início, o complementar e a troca dessas diferenças é que engrandecem o ser humano. Bom, vamos lá. Parei em... Bom, temos o dever moral de cumprir essa lei de amor, né? Todo ser humano deve progredir naturalmente, mas nem todos têm o mesmo ritmo. E nem sempre o progresso cognitivo caminha junto com o progresso moral. Mas os avanços ajudam aqueles que já estão mais avançados, devem moralmente ajudar aqueles que são menos avançados. Às vezes a pessoa rejeita. A gente não tem que aquela máxima ide e disseminai o evangelho. Você não precisa chegar na casa do outro ou ler uma parte da Bíblia. Você precisa dar o seu verbo, né? A sua ação de paz, de bem, de amor, de tolerância, de perdão. Então, quando você distribui esses sentimentos, você já está propagando o evangelho. Ali já é a lei de amor. Quando você respeita a diferença do outro, quando você dá a mão a quem quer ser resgatado, e aquele que não quer ir com você, você diz, tudo bem, fica aí. A hora que você quiser vir, você vem. Eu estou aqui. Você não precisa nem dizer isso. Basta que você caminhe próximo. Porque quando a pessoa quiser te acessar e você tem a disponibilidade de acolher. Então, eu acho que isso é mais importante do que você ler uma passagem da Bíblia, do que você transformar a palavra em verbo, em ação, eu acho que é de extrema importância. Irmã Adriana. Sim. Irmã? Sim. O horário do seu estudo já extrapolou.